salve torcedor tricolor, esse é o canal São Paulo Futebol Clube Notícias. E o maior de todos, goleou o América Mineiro no Morumbi por 3-0, na estreia de Dorival Júnior. O nome do jogo foi o nosso goleiro Rafael, um paredão, um monstro, catou tudo, não passou nada. Caleri se tornou o artilheiro do campeonato com 2 gols em 2 rodadas. Luciano, voltando à sua posição, marcou. Marcos Paulo, que não tinha tantas chances com Rogério, fechou o caixão do América. 3-0, tudo certo, mais de 40 mil no Morumbi. Enfim, agora sem mais enrolação, fiquem com o pós-jogo. Peço que você se inscreva se for novo, deixe o like e aqui é São Paulo. Vamos São Paulo! Justo, se não fosse citado o Arboleda, o que ele tirou de bola aérea principalmente, né? Você pode falar, bom, a zaga não foi perfeita, não foi tão bem porque o goleiro teve que trabalhar tudo isso. O time permitiu finalizações, mas se não fosse o Arboleda a situação ficaria mais complicada ainda. Para mim o Arboleda fez bom jogo. E falando do goleiro Rafael, então, até com esses números, o Zé acrescenta o Arboleda, mas pra gente nesse início focar no goleiro Rafael, até por conta desse histórico de goleiros do São Paulo, que também foi citado, né, no início aqui da nossa transmissão. O goleiro Rafael aparece hoje trabalhando muito bem, meio que afastando esse fantasma inicial, né, da meta São Paulina. E aí eu pergunto para você, Bruno, é um goleiro que pode, a curto prazo, ou até mesmo a longo prazo, se firmar nesse gol São Paulino, que é uma posição, nos últimos anos, bastante carente no São Paulo. O que você pensa sobre isso, Bruno? O Rafael faz um bom ano. Hoje foi o melhor jogo dele, né? Foi o jogo que ele teve que fazer defesas difíceis ali e apareceu e fez. Então foi o jogo que ele ganhou mais destaque. Mas ele é um goleiro que erra pouco, né? São poucos erros que a gente lembra ali. O Rafael falhou naquele gol. Claro que um ou outro vai ter, se você for puxar os gols, for analisar, mas ele erra muito pouco. Então ele tá tranquilo ali no gol do São Paulo. Já é um goleiro experiente, ele já tem acho que 33 anos. Ele, na maior parte da carreira, ele foi reserva, tanto no Cruzeiro quanto no Atlético, mas nos times mineiros também, sempre que entrou ele foi tranquilo. Como tem alguns goleiros desse tipo, né? O São Paulo teve o Bosco aqui por um tempo, na reserva do Rogério, já era um goleiro experiente, que quando precisava ele entrava e fazia o dele. O Walter no Corinthians era assim também, foi reserva do Cássio, mas sempre que entrava fazia o dele. E o Rafael era assim no Cruzeiro e no Atlético, né? Aquele reserva que entrava e cumpria, né? Dificilmente deixava o time na mão. Agora ele está tendo a oportunidade de ser titular e cumpre, está fazendo a parte dele. É um goleiro tranquilo, é um goleiro que como eu falei, erra muito pouco. Acho que evoluiu no jogo com os pés, que era uma dificuldade dele quando chegou. Ele tá mais tranquilo quando a bola é recuada para ele. Então ele pode cumprir bem. É sempre aquela coisa de você tem que ir baixando as expectativas, né? Que quando o Rogério para de jogar, lá em 2015, o Rogério é talvez o maior jogador da história do clube. Aí você sempre tem a expectativa lá no alto, né? Você espera que chegue um goleiro do mesmo nível, muito próximo disso, e era muito difícil. Então, conforme o tempo vai passando, fica mais fácil para quem chega assumir. Claro que tem a dificuldade do São Paulo de não ganhar tantos títulos. São Paulo ganhou muito pouco nos últimos anos, então todo mundo, não só o goleiro, fica muito pressionado. Mas aquela coisa do Rogério goleiro, eu acho que já está ficando para trás, porque o Rogério parou em 2015, a gente está em 2023. Então o peso que o Rafael tem hoje não é o peso que o Denis teve ali atrás, que o Renan Ribeiro, aí depois o Sidão, assim, conforme vai passando o tempo, vai diminuindo esse peso. O Denis, que foi o primeiro que entrou, ele era diretamente comparado ao Rogério. E aí era uma coisa muito pesada, até injusta pro Denis. O Denis não seria como o Rogério. Dificilmente alguém vai ser como o Rogério no São Paulo. O cara ganhou tudo, o cara meteu mais de 100 gols, fez mais de 1000 jogos. Então não dá. Então conforme o tempo vai passando, acho que vai ficando mais tranquilo para alguém assumir essa posição. Então acho que hoje o Rafael consegue trabalhar tranquilo no gol do São Paulo. E para você, José Manuel, essa questão do gol São Paulino e isso que o Bruno
trouxe pra gente na discussão é importante, né? Porque a comparação agora é diferente. O Rafael é comparado com goleiros recentes do São Paulo. Thiago Volpi, Sidão, já um pouco mais distante, né? E o Denis não, que foi o primeiro sucessor do Rogério. Ele, de fato, a lembrança era muito curta do trabalho do Rogério como goleiro. Dá pra gente esperar que o goleiro Rafael se firme na meta São Paulina? É um goleiro promissor de fato, né, Zé? Você concorda? Concordo. De fato, a pressão em cima dele vai se diluindo, mas eu acho que tem um comparativo técnico também. Ele é mais goleiro do que, por exemplo, os dois mais recentes, Jandrei, Felipe Alves. Eu acho que para mim, ele é superior a esses goleiros. Ele tem boa estatura. Ele ficou muitos anos no Cruzeiro, reserva do Fábio, não dava pra jogar. Foi pro Atlético Mineiro, acho que ele só não virou titular absoluto por causa do Sampaoli. Sampaoli pediu o Everson, que trabalhava com o pé melhor, que tinha trabalhado com ele no Santos já. Exato. Então, o Sampaoli tem essa coisa de que tem que saber jogar com os pés pra ser goleiro dele, né? A expectativa de todo mundo é quando ele vai pedir um goleiro no Flamengo, né? Assim como ele pediu o Everson no Santos, que tinha o Vanderlei, né? Que era um goleiro que já estava há alguns anos lá. Todo mundo pediu o Vanderlei na seleção brasileira. O Vanderlei era um goleiro, o ídolo da torcida, espetacular. Ele não quis saber, afastou o Vanderlei e pediu o Everson para jogar no gol do... Ele veio lá, acho que do Ceará, né? Veio do Ceará e jogou na equipe do Santos. Quando foi para o Atlético Mineiro, levou para o Atlético Mineiro e aí não deu para o Rafael, que aí era uma paixão do Sampaoli, né? Trabalhar com goleiros com essas características.